Seu time está procurando um jogador bom e não tem muita grana para gastar? Então talvez esse vídeo seja bem interessante. É que eu separei 5 atletas com reconhecimento mundial, todos já disputaram Copa do Mundo e eles já podem assinar um pré-contrato para chegar livre para o seu clube a partir da metade do ano. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que você curta e se curtir no final do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Bom, como você já deve ter percebido aqui no meu canal, adoro falar sobre mercado, transações e tal. E como as janelas do exterior já fecharam, resolvi dar uma busca sobre jogadores que estão perto do fim do contrato e que atuam fora do Brasil. Consegui selecionar 5 jogadores bem interessantes que para mim caberiam nos principais clubes do futebol brasileiro. Todos eles têm contrato com seus clubes somente até 30 de junho, ou seja, já podem assinar um pré-contrato para acertar com o seu time e se mudar de graça para jogar no segundo semestre. O Flamengo andou fazendo algumas contratações desse jeito e se deu muito bem, por exemplo, com Rafinha e Felipe Luiz. Assiste aí aos nomes e no final me diz qual deles você gostaria de contar no seu clube do coração. Quero começar esse vídeo com um jogador que para mim é o menos importante desses 5. Arda Turan, jogador turco de 33 anos de idade, pertence ao Barcelona, contrato até a metade do ano. É bem verdade que ele estava jogando na Turquia, num time de nome bem difícil, Istanbul Başakşehir. Acho que é assim que se fala. Bom, ele teve seu contrato de empréstimo com esse time turco rescindido no início desse ano e foi devolvido ao Barcelona. Tudo porque ele andou causando na Turquia. Foram várias as confusões. Em determinado momento ele deu um empurrão no árbitro, pegou 16 jogos de gancho. Sim, o Arda Turan conseguiu ficar suspenso por 16 jogos. Tempos depois, ele se meteu numa confusão numa balada. Ele acabou discutindo e batendo num cantor bem famoso da Turquia. De acordo com a polícia local, ele ainda deu um tiro pra cima. Por isso foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão na Turquia. Acabou que ele conseguiu responder em liberdade e foi devolvido ao Barcelona, embora não faça parte dos planos do time catalão. E o mais curioso é que ele já custou 35 milhões de euros para o Barcelona. Depois de fazer um enorme sucesso pelo Atlético de Madrid, o Arda Turan foi comprado por esses 35 milhões de euros no Barça em 2015. Não conseguiu jogar muito no Barça e a partir daí foi emprestado para o Istanbul, que chegou a ser vice-campeão turco na temporada passada e é o segundo colocado da temporada desse ano. Por que o Arda Turan pode vir parar no Brasil? O nome dele foi especulado nos últimos dias no Palmeiras e no Flamengo. É bem verdade que as duas notícias surgiram na própria Turquia. Fui checar com pessoas do Flamengo e do Palmeiras para saber o que há de verdade nisso. E, ao contrário do que saiu na Turquia, a informação que circula por aqui é de que o jogador foi oferecido tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo e os dois clubes não demonstraram interesse no Arda Turan, entendem que ele não cabe nos atuais elencos por conta dos atos de indisciplina, por conta da queda técnica, a dificuldade física. Ele, por exemplo, mesmo no Istanbul, que é um time de médio porte na Turquia, não conseguia ser um jogador diferente. Quero falar agora sobre Pedro, atacante espanhol de 32 anos de idade, que já fez sucesso pelo Barcelona, pelo Chelsea e pela seleção espanhola. O contrato dele com o Chelsea está terminando, termina na metade do ano, e está muito claro que o Chelsea nem oferecerá um novo acordo, até porque ele anda em baixa por lá. Recentemente o Pedro declarou a vontade de voltar para o Barcelona, mas é algo que certamente não vai rolar. As portas do Barcelona, apesar do enorme sucesso que ele fez tempos atrás, hoje estão fechadas para o Pedro. É possível que ele jogue no futebol brasileiro? Não é natural, não é o mais comum, mas de uns tempos para cá os clubes brasileiros têm conseguido contratar jogadores bem importantes que atuam no exterior, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Você quer um exemplo? Seedorf, que fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. A grande dificuldade quando o assunto é Pedro hoje é pagar aquilo que ele ganha no Chelsea. 28 milhões e 800 mil reais por temporada. Se a gente dividir por 12, estamos falando de um valor superior a 2 milhões de reais por mês. Se ele quiser jogar no futebol brasileiro, certamente vai ter de abaixar um pouquinho sua pedida, ou então vai precisar jogar no Flamengo, o único clube com capacidade financeira para um investimento tão grande. Depois de Arda Turan e Pedro, um jogador muito, mas muito interessante, daquele tipo que acerta qualquer meio de campo, seja o clube que for. Charles Arangues, chileno, 30 anos de idade apenas, jogador que foi decisivo nos tempos de internacional e que faz sucesso desde que se mudou para a Alemanha, para o Bayer Leverkusen. Ele foi comprado pelo Leverkusen por 13 milhões de euros em 2015 e seu contrato com o time alemão termina na metade do ano.
Ele inclusive já pode assinar esse pré-contrato e tem uma proposta oficial de um clube brasileiro. Não é muito difícil imaginar que é um Internacional. O presidente Marcelo Medeiros e o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Inter, já procuraram Arangues para oferecer a possibilidade dele chegar de graça ao Beira-Rio a partir da metade do ano. O difícil é compensar o salário dele na Alemanha, superior a R$1 milhão por mês. Mas o Arangues entende a realidade do futebol brasileiro e se disse disposto a ficar mais perto da sua família que mora no Chile. A partir daí dá para dizer que o Inter tem boas chances de contratar o chileno, que é jogador de seleção, esteve em Copas do Mundo e foi campeão com o Chile da Copa América. Só para completar sobre o Arangues, 124 partidas e 10 gols marcados pelo Bayer Leverkusen desde 2015. Já no Internacional, entre 2014 e 2015, ele fez 54 jogos e também 10 gols. Bora para os dois últimos nomes dessa lista, ambos brasileiros. Vou começar com o Robinho, 36 anos de idade, atacante que disputou Copa do Mundo com a seleção brasileira. Foi titular absoluto e peça importante, especialmente na era Dunga. Também jogou no Real Madrid, no Milan, no Manchester City, fez enorme sucesso com a camisa do Santos. É bem verdade que os clubes brasileiros andaram olhando feio para o Robinho, depois de uma condenação contra ele na Itália. Foi por isso que ele acabou se mudando para o Istambul, o mesmo time do Arda Turan. Só que ele continua nesse time e seu contrato termina na metade desse ano, no dia 30 de junho. Conversei um pouquinho antes de gravar esse vídeo com a Marisa Lígia, advogada e representante do Robinho, a responsável por conduzir as negociações com qualquer clube interessado. E dá para dizer que o Robinho foi procurado por pelo menos 2 clubes brasileiros no início dessa temporada. A ideia desses 2 times, que não tiveram os nomes revelados pela Marisa, foi conhecer a situação do jogador, quanto ele está ganhando, se ele toparia voltar ao Brasil na metade do ano, por que valores, qual a condição física dele hoje em dia, tudo isso já foi discutido. Hoje o Robinho fatura $1.800.000 livres de impostos por temporada. Isso equivale a R$640 mil por mês. É um salário acessível para vários clubes grandes do Brasil, mas vale a lembrança de que esses 640 mil já são livres de descontos. Então todos os descontos, toda a burocracia e tributos ficam para o clube brasileiro que o contratar, isso claro se o Robinho voltar ao Brasil. Por que é grande a chance dele retornar? Porque na Turquia dificilmente ele continua. Tá rolando uma mudança na tributação dos jogadores na Turquia. Todos que assinarem um novo contrato vão passar a ter uma cobrança muito maior de tributos. Atualmente o tributo é de 17%, ou seja, aquilo que o jogador recebe, 17% acaba ficando para o governo. A partir do novo contrato, esses atletas terão uma mordida do leão de 67%. Então vai ser bem pouco interessante para o jogador, a menos que ele tenha um aumento salarial enorme, permanecer na Turquia. Ainda de acordo com a Marisa, além de clubes brasileiros, o Robinho foi consultado por um time japonês, por um time dos Emirados Árabes Unidos e por outro time da Europa. A Marisa não quis dar muitos detalhes a respeito dos interessados, mas disse que as conversas vão começar somente no futuro, depois que ele decidir se fica ou não no Istambul. O time, como eu disse agora há pouco, é o vice-líder do campeonato turco, só 2 pontos atrás do Sivasspor. Mas o Robinho tem jogado bem pouco nessa temporada. Foram 15 jogos e nenhum gol marcado. Desses 15 jogos, 7 como titular, 8 começando como reserva. E o mais curioso é que o Istambul jogou 32 vezes, ou seja, o Robinho não esteve nem em metade das partidas do time. Para fechar essa lista, o jogador, na minha opinião, mais interessante de todos. Seria titular absoluto de qualquer clube do futebol brasileiro, inclusive do Flamengo. Se você discordar, use o espaço dos comentários para deixar seu palpite. Estou falando do William, jogador revelado no Corinthians, com bastante passagem pela seleção brasileira e titular absoluto do Chelsea, time do Frank Lampard. Nessa temporada, inclusive, ele tem tido um papel bem importante, um dos jogadores mais experientes nessa mescla do Chelsea com vários garotos. O William, nesse ano, por exemplo, já tem 31 partidas e 5 gols marcados com a camisa dos Blues. E assim como nos outros casos, o contrato do William termina em 30 de junho. Mas a concorrência para possíveis interessados no William será bastante grande. Nos últimos dias, cheguei a noticiar aqui no meu canal, vou até deixar o link para você, sobre a oferta do Barcelona. Essa informação nem foi exclusiva minha, ela foi publicada na Inglaterra. O que eu consegui foi apurar junto ao pessoal do Juliano Bertolucci, que é quem cuida da carreira do William há bastante tempo, que não haveria acordo, que o Chelsea já havia recusado a oferta de mais ou menos 110 milhões de reais pelo William. E chama a atenção que o Barcelona ofereceu 110 milhões de reais, sabendo que o contrato do William termina em 6 meses, ou seja, bastaria esperar por meio ano para ter o jogador de graça. Mas o Barça queria contar com o William para a fase final da Liga dos Campeões e também para o segundo turno do Campeonato Espanhol.
Por que o Chelsea recusou, mesmo correndo enorme risco de não ter o Willian a partir do segundo semestre? Porque ele calculou que se vendesse o Willian só conseguiria 110 milhões de reais. E uma não classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada pode custar ao Chelsea a perda de mais ou menos 460 milhões de reais. Então, pesando os prós e contras, a decisão da diretoria do Chelsea foi de manter o Willian. Existe chance dele jogar no futebol brasileiro? Ela é bem pequena. Precisaria certamente ser uma questão bem pessoal do Willian, de querer voltar a estar perto dos familiares, de fazer sucesso no futebol brasileiro, até porque ele saiu bem cedo daqui, saindo do Corinthians, vendido para o Shakhtar Donetsk. Mas a julgar pelo nível de propostas que o Willian tem recebido nos últimos tempos, é natural que ele permaneça na Europa pelo menos mais um pouquinho. Voltei a entrar em contato com o pessoal do escritório do Juliano Bertolucci para saber se algum clube brasileiro procurou o Willian por esses dias a fim de negociar seu retorno ao Brasil. Ainda mais levando em consideração a possibilidade de contratá-lo de graça, sem custo para a aquisição dos direitos econômicos. E a resposta foi não, embora exista uma ligação, uma possibilidade de no futuro o Willian encerrar a carreira no Corinthians, clube onde ele foi revelado. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho que sempre aparece por aí, porque ele é importante, porque ele vai permitir a você que seja notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E use o espaço para comentários para dizer quais desses jogadores você gostaria no seu time. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!